E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos receber aqui hoje a supervisora da área de Inclusão Social e Processos Seletivos Especiais do CIEE, Lilene Rui. Vem para cá, Lilene, bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo, e você? Vem cá, por favor, fique à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre essa tarefa, essa missão que às vezes parece uma missão impossível, né, Lilene? Sim, mas é possível. É possível, né? Sim. Primeiro, eu gostaria de explicar para o pessoal de casa que está assistindo, que não conhece ainda, o que é o CIEE, para o pessoal poder entender. O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 55 anos e a nossa missão é encaminhar jovens para o mundo do trabalho, exclusivamente através dos programas de aprendizagem e de estágio. Então, aquele tão sonhado primeiro trabalho, primeiro emprego. Que legal, gente. Então, por isso que a gente está falando aqui da importância também do currículo. Um currículo bem feito faz toda a diferença, não é, Lilene? Sim, faz. Agora, qual que é o formato exato? Porque quando a gente pede para alguém fazer um currículo, acho que a primeira dúvida é como é que é a formatação, o que essa pessoa deve colocar, tem que ser um modelo mais formal, ela deve fazer de um jeito mais descontraído. O que a gente precisa saber para fazer um bom currículo? Tá certo. Quem está elaborando um currículo pela primeira vez ou quem está revisando um currículo tem que pensar que tem que ser um documento objetivo, com informações verdadeiras. Isso é muito importante. Sim. Não pode mentir nem aumentar um pouquinho, né, Lilene? Exato. E que aquele documento ele seja assim objetivo. Então tem algumas regrinhas básicas, vamos colocar dessa forma, né? Dados pessoais, então o seu nome, o seu contato, telefone, e-mail. Tem pessoas que esquecem de colocar. Então, dados pessoais, aí você vai colocar um objetivo. Primeiro emprego, programa de estágio, programa de aprendizagem. Aí depois você vai falar da sua formação acadêmica, o nome do seu curso, sua previsão de término. Para quem está procurando estágio, essas informações são essenciais. Se você tem algum tipo de referência ou experiência profissional, vai contar também o que você conhece sobre informática, principalmente pacote Office, que é o que nos interessa saber. Vai colocar sobre idiomas, o idioma que você conhece, o nível que você conhece. E nessa hora é importante falar a verdade, né? Porque às vezes o candidato quer dar aquele glamour e falar que é formado em inglês, por exemplo, e de repente se encontra numa situação que não consegue nem falar o básico, né? Exatamente. E como se trata de um processo seletivo, um documento inicial, que é por esse documento que ele vai ser chamado, e que algumas habilidades, algumas questões daquele documento serão testadas. Por exemplo, o nível do idioma, do inglês, por exemplo, que é a nossa conversa aqui. Muito bem. Agora, uma coisa muito polêmica também é a foto. As pessoas ficam em dúvida, tem que colocar foto? Não tem? Se coloca, que jeito que é essa foto? Via de regra, não precisa mais de foto, não tem necessidade. Mas, se a pessoa insiste, ela gosta, ok. Pensar que é uma foto que vai retratar um ambiente profissional, então tomar cuidado com roupa de banho, festa na balada, né? Que não são fotos que retratam um momento profissional. Então, uma foto mais adequada ao momento profissional. Mas a gente indica que não tem mais essa necessidade, né? E com relação a formato, se você tem um currículo mais formal ou informal, isso também depende um pouco até da área de atuação que você escolheu. Quando a gente se depara com currículos da área de publicidade, jornalismo ou algo que envolva criatividade na profissão, muitas vezes a gente recebe currículos criativos, diferentes, coloridos e ok. Olha, foi bom ela ter falado de currículo criativo, porque um bom currículo é fundamental. E se ele for criativo, é melhor ainda, né, gente? A nossa equipe foi conhecer a Beatriz, Lilene, e ela inovou na hora de fazer o currículo. Ela fez tudo diferente e, olha, isso fez a diferença na hora de ser contratada. Vamos ver? A Beatriz tinha apenas 17 anos quando resolveu trabalhar como jovem aprendiz.
Após procurar algumas empresas pela internet, ela encontrou uma e ficou encantada. Eu vi o anúncio de uma vaga para aprendiz de marketing e eu me candidatei por lá mesmo, no próprio site. Eu fiquei encantada com a empresa. De verdade, eu queria muito entrar e conseguir essa vaga. Então, eu queria muito chamar a atenção, que eles me chamassem, pelo menos, para fazer uma entrevista. Só que o tempo foi passando e acabaram que eles não me chamaram. Eu fiquei sem resposta. Mais de 300 pessoas estavam concorrendo à mesma vaga. Como Beatriz não teve retorno do processo seletivo, ela resolveu usar a criatividade para chamar a atenção do RH da empresa. E aí eu pensei em fazer um refrigerante, porque aqui no Brasil a gente gosta muito de refri, a gente tem um bem conhecido, né? Foi aí que a Bia teve a ideia. Trocou o rótulo de uma garrafa de refrigerante pelo currículo dela e levou pessoalmente até a empresa. Dei uma stalkeada na empresa inteira para encontrar quem era o diretor de RH. Eu falei, olha, esse é meu alvo, ele vai receber o currículo. E nisso eu já olhei o mapa, olhei como chegava aqui, daí consegui entrar. Eu fui até a recepcionista e falei, olha, por favor, isso aqui é um refrigerante que é para entregar pro diretor de RH, Flávio Pelizari. Ela falou, tá bom, tudo bem, ok. E foi só isso. E nesse dia especificamente eu estava numa sala fechada quando a Bia trouxe o currículo dela. E ela guardou na geladeira e ficou na geladeira. Veio um cara, tomou a garrafa que estava na geladeira e foi passando, chegou o fim de semana. Daí ele só foi ter ciência do que é aquele refrigerante de fato quando viralizou na internet. E na correria do dia a dia eu acabei me esquecendo. Aí quando foi estava em casa, já à noite, eu vejo uma postagem de um dos funcionários falando, Flávio, você viu isso? Aí eu vejo a foto da Bia dentro do elevador com um comentário, né? Acabei de deixar o meu currículo pro diretor de RH. Eu falei, opa, será uma sexta-feira, no sábado eu consegui falar com ela. Falei, Bia, olha, já peguei o seu currículo, já tenho a noção do que você está querendo, vamos falar na segunda-feira. E depois é que eu fui ver o boom que tinha tomado, né, com os diversos compartilhamentos que tiveram, né, que o post teve. E na segunda a gente ainda deu muita risada sobre isso. Foram 3 entrevistas, mas eu sempre tive em mente. Eu fiz o currículo criativo e tal, mas não é isso que vai me dar a vaga. Então, eu acreditava bastante na minha aptidão para aquela vaga e no meu potencial. Ela se destacou dentro do processo, junto daquela seleção de 10, 12 pessoas que ficaram para o final, e foi uma das escolhidas. A Bia foi contratada graças às suas competências e também à sua criatividade. Recentemente, ela foi efetivada, de uma forma criativa também. Ela recebeu a notícia através dessa garrafa. E aí o grupo de marketing criou toda uma ação para promovê-la, para indicar para ela que ela tinha sido promovida, né? Então foi uma ação, uma continuidade da ação, né? Um segundo tempo muito, muito interessante. Fiquei muito emocionada, foi algo incrível. A minha equipe é incrível também. E cada vez mais é gratificante estar fazendo parte da empresa. Que legal, né? A Beatriz foi super criativa, né, Lilene? Foi. E você viu que ela escreveu ali que muitos currículos vão parar no lixo. Então, ela pensou em algo diferente, mas também um pouco arriscado, né? A gente estava comentando que a Bia falou na entrevista que o refrigerante foi parar na geladeira e quase não foi visto. Ficou esquecido. É. Por sorte, alguém... né, que se preocupou e viu algo diferente, né? Enfim, pegou o currículo da Bia na mão e leu com atenção. E ela foi a contratada, foi a aprovada para a vaga, né? Mas ainda assim, ela passou por uma seleção com mais 12 pessoas, né? Ela estava falando ali na entrevista. Então, quer dizer, chamou a atenção, mas ainda assim ela passou pelo processo seletivo. De 300 pessoas, então, foram selecionadas 12, 13 com a Bia, né? E ela passou por todo esse processo. Isso, então, essa criatividade, ela chama a atenção, faz a diferença ou nem sempre?
Faz a diferença, com certeza, né? Porque no universo de 300 pessoas, algo de diferente a Bia trouxe para ser chamada no processo seletivo e finalizar com a vaga. Mas ela coloca uma questão ali que é muito importante, né? Que ela sabia que não só a criatividade dela sustentaria, e sim a competência que ela acreditava ter para aquela oportunidade. Então, quando você se depara com um currículo que é criativo, que tem os requisitos que você procura, que teoricamente tem a excelência, né? Sim. O recrutador, o que ele quer ver, né? Se aquele papel, aquele documento, se ele realmente traduz a pessoa que está ali na nossa frente. Por isso que a criatividade, ela precisa ser sustentada com as atitudes, com a competência do trabalho, do dia a dia. E pouco antes de te chamar, eu falei que também blogs pessoais fazem a diferença. Em alguns casos, canais do YouTube também. A gente estava falando questão de jornalistas, né? Pessoal que trabalha com marketing, com propaganda. Tem outras formas também de chamar a atenção. Isso pode ser acrescentado no currículo ou não deve? Pode, porque tudo que você faz para se preparar, né? Seja um curso, seja um blog pessoal, seja uma busca que você faça para melhorar o seu currículo, significa que você está interessado no assunto e principalmente que você está se preparando para aquele momento tão esperado que é a entrevista. Até como a Bia disse lá no começo, que ela se preparou, ela pesquisou e por isso teve uma ideia diferente e pôde trazer um currículo super criativo para o processo seletivo. Quer dizer, ela já foi focada para aquela empresa que ela queria trabalhar. Isso também é muito importante, né? Você saber se você se encaixa, se você se enxerga trabalhando naquela empresa. Faz toda a diferença, porque hoje todo mundo quer ser feliz no trabalho, na vida pessoal. Verdade. E significa que você escolhe, né? E o processo seletivo, ele é sempre uma escolha de duas mãos, de mão dupla, da pessoa que está sentada sendo entrevistado e também do entrevistador. E procurar as empresas, o negócio que elas fazem, é muito importante para ver se aquilo faz sentido para a sua trajetória, para a sua carreira, para a sua vida. Muito bem. Olha, eu quero aproveitar e chamar você aí de casa para participar do Vida Melhor hoje. Então, a gente quer saber se você já fez um currículo criativo ou se você tem alguma dúvida também que a gente possa tirar aqui agora. É só você mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, tá? O telefone é 011 9 50 45 18 40. Então, anota aí, 11 9 50 45 18 40. Pode mandar suas dúvidas, pode mandar aí o seu currículo, se você tiver uma foto de um currículo diferente, criativo, a gente mostra aqui também, né, Lilene? Vamos ver como que o pessoal de casa está se saindo na hora de fazer o currículo, ver se vocês estão fazendo direitinho, se dá para melhorar. As dicas são sempre muito importantes para ajudar, né, a deixar o currículo mais atraente, não é, Lilene? É isso mesmo. O que é que faz um currículo ser descartado logo de cara? Erros de português. Isso é muito importante, né? Não dá para você contratar assim, né? Tira do processo seletivo. Falta de informação. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente se deparou com um currículo, tinha o nome da pessoa, a idade dela e o telefone. Não tinha. E o e-mail. Não tinha. Preenchi os requisitos, mas como que a gente vai fazer contato? Tá descartada. E não dá para a empresa, no caso, ficar procurando em rede social, né? Porque às vezes a pessoa imagina isso, não é mesmo? Assim, eu vou colocar o meu nome e a empresa vai me achar no Facebook, por exemplo. Também acontece, né? A gente às vezes até se depara com essas ferramentas, é fato. Mas é um documento, é uma apresentação pessoal, é sua apresentação para o mundo corporativo. Então, os dados completos, um currículo objetivo, com as informações precisas, verdadeiras, né? De uma forma organizada, um currículo que tem um objetivo, isso é muito importante. Porque, de fato, hoje nós temos muitas pessoas aguardando uma oportunidade. Quem sai na frente? Quem é organizado, quem coloca as informações de fácil, né? Então, o recrutador, ele pega o currículo que tiver mais fácil, com a informação correta, a
para aquele que a gente vai correr. Porque a gente tem que pensar também que as pessoas recebem muitos currículos, né? No caso da Bia, no vídeo, a gente viu 300 currículos para uma vaga. Exatamente. Então, tem que saber organizar, isso é muito importante. Essa palavrinha acho que é chave, né? Organizar o seu currículo. Agora, para quem está na faculdade e não tem muita experiência, como é que faz para deixar o currículo mais atraente? Tem alguma coisa que o aluno pode fazer? E quando a gente fala em faculdade, a gente está pensando em todas as idades, não são só os jovens não, né? Mas também às vezes alguém de mais idade que está fazendo um curso, que quer mudar de carreira, de vida, enfim. Jovem é na essência, não importa Exatamente. a idade, né? Se ele é estudante regularmente matriculado, pode ser estagiário. Então, o que a gente diz assim para quem está ainda inexperiente, né? Então, investir em cursos extracurriculares, investir em colocar, por exemplo, atividades de voluntariado que você faça no final de semana, que você faça de maneira informal. Dentro da faculdade, quando você já entrou, lembrar que existe empresa júnior, lembrar que existe aqueles movimentos onde o aluno pode fazer uma pesquisa, ele pode colocar isso no currículo, né? Voluntariado. Então, atividades que não necessariamente vão reportar experiência profissional, mas vão trazer a vivência daquela pessoa em relação a outras questões do cotidiano, da vida dela. Isso significa que está trazendo experiência, está ganhando relacionamento, empatia, está aprendendo a questões de hierarquia, não só na questão da experiência profissional. Ótimo. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui do Nicolas de São Roque, que eu achei muito interessante. Ele perguntou se ele pode usar o mesmo currículo para diferentes oportunidades. Isso também é uma dúvida muito comum. É uma questão bem importante. Seria interessante, o mesmo currículo, ok, porque somos uma única pessoa, né? Mas o que ele pode alterar, claro que se estiver dentro da experiência, da expertise dele, o objetivo. Eu tenho o objetivo nesta vaga, é de analista financeiro, ok. Para uma outra vaga é analista contábil, né? Fica mais direcionado para o anúncio da vaga, para a oportunidade. Ele tem mais chance de ser objetivo, organizado e de chamar a atenção do recrutador. E sem preguiça, né, Liliane? Porque, Liliane, é muito fácil hoje modificar um currículo, alterar as informações, sem preguiça, né? Sem excelente, preguiça. Excelente colocação. A Silvana Evangelista disse assim: boa tarde, meu nome é Silvana. Gostaria de saber onde eu posso encontrar um bom modelo para um currículo, pois o meu filho terminou a faculdade o ano passado e ele terminou GTI e está trabalhando em outra função. Gostaria de saber como elaborar adequadamente e quais os melhores formatos. Tem algum lugar que dá para achar assim, um formato de currículo? Até tem, né? No portal do CIE a gente tem alguns exemplos lá. E também na net, né? Na internet hoje você tem muitas informações. Seria interessante entender qual que é a área de atuação que ele se encontra hoje, né? Procurar empresas do segmento ou profissionais que ele admire, que também é importante. Nas redes sociais, né? Você encontra muita informação importante, que você consegue extrair coisa boa. Muito bem. A Maria Clara, ela é de Cisterna, na Bahia. Ela falou assim: boa tarde, gostaria de saber como faço para me cadastrar no CIE e como posso usufruir dos cursos que o CIE oferece. Excelente pergunta. Online no portal CIE, www.cie.org.br. Ela conhece, nós temos alguns cursos no formato EAD, ela que está na Bahia ou em qualquer outro lugar do Brasil. Esses cursos são gratuitos, qualquer pessoa pode acessá-los, né? E esses cursos vão ajudá-la na formação e, inclusive, lá tem um dos cursos que fala sobre dicas de processo seletivo, de currículo, entrevista, dinâmica, para também preparar as pessoas que querem saber mais a respeito do tema. Que legal. Olha, a Júlia, ela fez uma pergunta aqui muito importante também. Ela falou: eu quero fazer um currículo correto para conseguir um emprego. Eu tenho 3 cursos, mas infelizmente não estão completos. Mesmo assim, eu tenho que
que colocar essas informações no currículo? Quando a gente tem um curso que não está completo, a gente precisa colocar essa informação ou não deve? Precisaríamos saber que tipo de curso, se ela está se referindo a um curso de graduação, né? Então, se ela está procurando algo relacionado ao curso de graduação, é importante, porque às vezes o curso, ele é complementar à experiência que ela tem, né? Eu iniciei um curso de ciências contábeis, por exemplo, mas ele está interrompido. Mas aí eu olho na experiência, ela é analista contábil, já teve uma trajetória profissional. Depende, então, da situação. Depende da situação. Por exemplo, é um curso de informática, ele está incompleto, né? Devo colocar? De novo, você tem que prezar pelas informações verdadeiras, né? Mas cuidando sempre de colocar informações que sejam atrativas, atraentes para quem está olhando aquele currículo. Então, ela tem que avaliar se é graduação, se é um curso livre, né? E o quanto aquilo faz sentido para toda a trajetória e experiência profissional que ela tem. A Gisele falou também assim que ela ficou durante 5 anos numa loja que agora ela fechou, pelo que deu a entender que a loja era dela e ela quer voltar ao mercado. Ela deve colocar também essa informação? Sim, porque quem está lendo o currículo dela vai entender que nos últimos 5 anos ela estava ativa no mercado, no mundo do trabalho, né? E ela vai contar o que ela fazia na loja, quais as responsabilidades, as atividades. É fundamental, porque se não soubermos dessa informação, que nós vamos pensar? Onde ela estava nesses últimos 5 anos? É verdade. Super importante. É verdade. Mais uma perguntinha, o Júnior de Piracaia, interior de São Paulo, ele falou assim, eu gostaria de saber se é interessante colocar a pretensão salarial no currículo. Essa informação referente a salário, na entrevista profissional, haverá um momento para isso, né? Porém, existem alguns anunciantes, algumas vagas que pedem essa pretensão salarial. Se na vaga, na divulgação da vaga, na veiculação da vaga, tivesse pedido, sim, respeite esse pedido, né? Porque muito provavelmente através dele que vão ser selecionados e já é um critério da vaga. Se não tiver o pedido, não necessita. O Leonardo Matias, de São José do Rio Preto, mandou uma mensagem pra gente assim, eu vejo muitas empresas falando que não tem uma mão de obra qualificada e muitas pessoas desempregadas que dizem não conseguir um emprego, falando que não tem uma oportunidade. Se autodesenvolver é essencial, qual é a dica que vocês dão para esse pessoal? Com certeza, a gente tem essa grande questão no mundo do trabalho. Muita gente procurando trabalho e muitas empresas com vagas abertas, mas aquela história, você não consegue chegar, né, não dá o match, como a gente diz. Com certeza, se preparar é muito importante. Hoje, as habilidades comportamentais são as mais importantes e são exatamente elas que te tiram de uma oportunidade ou que te fazem ser aprovadas nela. Porque hoje o que a gente se depara no mundo do trabalho, eu tenho 2 currículos com a formação técnica muito pareada, com um nível de idioma ok, com a questão da informática. O que vai ser o diferencial? Qual comportamento é mais adequado para aquela realidade? Muito bem. Agora, gente, é muito importante a gente falar também que o CIE funciona não só para quem está buscando um estágio, mas para as empresas também. Digo isso por experiência própria, que eu precisei de um estagiário na área de vídeo e fui, através do CIE, conseguir encontrar uma pessoa qualificada e super competente no que faz. Então, é muito importante também o outro lado, não é, Lilene? Fundamental. Quem abre as oportunidades no mundo do trabalho são as empresas, né? Sejam elas microempresas, empresa de uma única pessoa, né? Ou sejam elas grandes empresas. As oportunidades de estágio são abertas através de empresas de qualquer tamanho, né? Qualquer pessoa, qualquer profissional liberal, por exemplo, pode ter um estagiário, né? E o estágio é sim aquela primeira oportunidade de encarreiramento daquele estudante que está na sua frente. Você já me confidenciou isso. Você vai ter uma pessoa que te ajuda e ao mesmo tempo você está ajudando também ali o estagiário, né? É a contrapartida, né? É a oportunidade de desenvolver, né, um trabalho, desenvolver tecnicamente uma pessoa. Essa que é a ideia do estágio. Muito bem. Então,
Para a empresa se cadastrar, como é que faz? É fácil? É muito fácil. Lá no nosso portal, www.ciee.org.br, tem o link lá, empresas. Então, é só a empresa se logar, abre um chamado e vamos atendê-la prontamente. Muito bem, obrigada Lilene. Gostaria de agradecer a Lilene Rui, que é supervisora da área de inclusão social e processos seletivos do CIE. Obrigada pelas dicas, espero reencontrá-la em breve e espero ter ajudado o pessoal de casa também com todas as dúvidas aqui. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço.